Bom dia, eu sou a Vanesca do canal Yuca Plantas e hoje eu venho conversar com vocês um pouco sobre as suculentas. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito especial, uma família muito especial, que é a família das crassuláceas, que são todas essas que estão na mesa. Nós temos outras, né? Mas essas são alguns exemplos. Uma coisa bem importante sobre a família das crassuláceas é que elas possuem um mecanismo que a gente chama de metabolismo ácido das crassuláceas, que é MAC, né, em português. Esse metabolismo ele também é utilizado em outras suculentas. Como é que funciona esse metabolismo? Normalmente as plantas fazem a fotossíntese durante o dia, que tem sol, né? E para fazer a fotossíntese elas precisam de água. E precisam capturar o gás carbônico do ambiente. Como essas plantas de deserto, as crassuláceas e outras suculentas, não têm água disponível o tempo todo, elas ao longo da evolução e da adaptação aos desertos e aos climas áridos, elas conseguiram fazer um mecanismo onde elas capturam o gás carbônico à noite e deixam ele armazenado sob forma de um ácido. E esse ácido durante o dia, então, esse ácido durante o dia é utilizado na fotossíntese para a produção de glicose. Então, esse mecanismo, que é chamado de mecanismo ácido das crassuláceas, ele também ocorre em outras famílias suculentas, como as euforbiáceas, como as cactáceas, no outro vídeo que já foi postado, né? E isso é importante porque as outras plantas que não são suculentas, elas têm o estômato, que é uma estrutura nas folhas, e essas estruturas, elas abrem para permitir que o gás carbônico entre, né, e fecham durante determinados momentos. Isso acontece geralmente durante o dia. Mas quando elas fazem esse processo, elas perdem água. Como as crassuláceas e outras suculentas não podem perder água porque o clima é árido, né? O que elas conseguiram fazer ao longo da evolução? Elas só abrem à noite. Então, elas permitem a redução da perda de água por evapotranspiração, certo? Isso é bem importante para elas, para entender também por que elas conseguem, ficar tanto tempo sem água, né? Bom, então, essas plantas crassuláceas, elas têm características diferentes dos cactos. Então, notem que elas têm os caules gordinhos e as folhas gordinhas. Elas não têm só o caule como as cactáceas. Elas formam muitas vezes rosetas, a gente vai ver algumas delas, a gente vai ver algumas também que não formam, mas muitas delas formam rosetas. E elas têm alguns gêneros, eu vou falar de algumas especiais, são muito amadas por várias pessoas que têm em sua casa, porque elas têm uma ornamentação, elas têm uma beleza muito grande, elas são utilizadas em ornamentação. Então a gente vai começar pelas calancóis, que são essas aqui, ó. Essa aqui é a calancói delagoensis ou tubiflora. Essa calancói, ela é especial porque ela forma na ponta, ela também é chamada de mãe de milhares, ela forma na ponta um monte de rosetinhas, ó. E essas rosetinhas, quando caem na terra, formam novos indivíduos. Então, ela por isso que é mãe de milhares. Se tu deixar ela no teu pátio, daqui a pouco em vários lugares do teu pátio vai ter essa planta. Ela é muito especial. Tem também a calancói, mãe de milhares, toda verde com a folha maior. Mas essa eu não trouxe para mostrar para vocês. Essa aqui é a calancói tomentosa, que é a orelha de gato. Olha como ela é. Ela tem ela é toda, parece, ela tem uma penugenzinha, né? E ela tem essas pintinhas pretas ao longo das folhas. Essas são as calancóis. As crássulas. Essa aqui é a crássula ovata, que é também chamada de jade ou planta da amizade. Ela é linda. Quando ela fica no sol, como os cactáceos que eu falei no outro vídeo, quando ela fica no sol, ela fica com essas bordas vermelhas. Quando ela fica na sombra, ela fica bem verde. A crássula tetragona, que é esta aqui, ó, que é chamada também de pinheiro em miniatura, ó, ela parece um pinheirinho mesmo, né, mas é uma crássula. A crássula socialis, que tem esse trabalho aqui, parecem umas rosetinhas, ela cai também, a minha tá pequena ainda. As equevérias. As equevérias são chamadas de flor de pedra, ou rosa de pedra, né? Essa planta aqui é a equevera
elegans, tá? Ela tem essa flor comprida aqui. Essa aqui também é uma echeveria, do gênero Echeveria. Notem que ela tem os filhos, ó, aqui uma outra que eu falei da mãe de milhares nasceu aqui, ó. Essa aqui tem uns filhotinhos embaixo. Cada filhotinho desse, tu arranca daqui, do tronco da mãe e planta na terra, nasce outra planta. Então, são filhotes dela. E a gente, geralmente, é melhor que deixe, primeiro ela ter a flor tranquila, depois que ela tiver a flor, que a flor secar, a gente tira os filhotes. Senão, o gasto energético dela é muito grande, certo? Tem os aeoniums também, eu tenho pouco aeonium, ele não é tão comum, ele é mais, né, mais difícil de encontrar. Esse aqui, o aeonium avorte, ele tem essas rosetas também, só que ele tem pequenos espinhozinhos na ponta, né, e eles são mais rígidos, não são tão molezinhos. Sedum, nós temos esse sedum aqui, que é o sedum maquinoi, que é chamado de brilhantina, ele faz uma bordadura, pode ser usado também como forração, né, de locais. E essa aqui é uma composição olha que coisa linda, né? Ela é uma composição só de crassuláceas. Então, nota aqui que eu tenho o sedum burrito, que parece umas bananeirinhas, né? Eu tenho outro tipo de crassulácea e eu tenho essa aqui, que é a brilhantina. E ainda nós temos a Echeveria pulvinata, que é esta aqui, ó. Ela tá junto, essa aqui não é, tá? Essa aqui é só porque eu botei no mesmo local. Mas essa aqui é outra família. Essa aqui é o pinheiro em miniatura e essa aqui é a Echeveria pulvinata. Notem que ela tem uma semelhança com esta planta aqui, ó. Só que ela não é uma Kalanchoe, ela é uma Echeveria, embora ela seja diferente. Então, hoje nós falamos sobre as crassuláceas, falamos sobre o metabolismo, o ácido das crassuláceas. Agradeço a companhia de vocês. Vou deixar ali, ali embaixo nas observações, vou deixar o nosso site, vou deixar também, vocês podem curtir, né, a nossa página, nosso canal do YouTube, vou deixar o canal também ali para vocês curtirem, vou deixar o Face e vou deixar o e-mail se vocês quiserem entrar em contato. Muito obrigada, meu nome é Vanesca, eu sou da Yucca Plantas, obrigada.